esta bênção. Sente-se, por gentileza. Vivenciamos aí de uma forma muito especial essa primeira parte do culto, orando, louvando, e Jesus já está trabalhando, fazendo uma obra grandiosa sobre o seu ser, sobre nós, né, irmãos? Que a pastora também está incluída. Vamos então para a nossa mensagem. Nós vamos mergulhar aqui num assunto muitíssimo relevante, que vai com certeza nos permitir ter uma vida de, irmãos, grandes vitórias, a cada dia poder, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, saber que nós vamos com certeza alcançar ali, né, e viver uma grande intervenção do nosso Deus sobre as nossas vidas. Quem crê, diga amém. E é algo crucial na vida de um indivíduo, irmãos, entender uma coisa. O que, pastora Tenielma? Para vencermos, nós temos que ser fracos. É isso, irmãos? Para vencermos, nós temos que estar bem fraquinho. É assim? Nunca. Para nós vencermos, e é isso que todos nós almejamos nessa caminhada, é fato isso, nós temos que entender que nós temos que ser pessoas fortes. Nós precisamos a cada dia, mesmo diante dos grandes desafios, ter aquela segurança que há uma força de Deus muito grande habitando em nós. Porque a força de Deus, ela é real. Ela, irmãos, é existencial. Agora, eu preciso olhar para mim, eu preciso realmente, irmãos, entender, eu preciso me assegurar que essa força habita, ela está sobre a minha vida. Diga amém. Nós estamos aí, irmãos, em um estudo lindo, muito especial, que Deus tem usado o nosso pastor para ministrar. E nós temos mergulhado no texto onde traz ali o relato, a história de Zacarias, de Isabel. Um casal este que realmente, irmãos, deixou para nós um grande legado, um exemplo assim fantástico de homens, né, generalizando, irrepreensíveis, que ali realmente cumpria ali a palavra, que eram tementes ao Senhor, que exercia ali o seu sacerdócio. Diga graças a Deus. E aí é muito interessante, porque diante das qualidades, diante de todas a vivência que eles tiveram naquele tempo, a gente tira muitas lições, né? E o pastor tem trazido aí grandes ensinamentos. Meu Deus, a gente tem realmente mergulhado de uma forma muito especial. E aí é destacar nesse texto que este casal foi um casal, irmãos, onde eles não perderam a força. Mesmo já na sua velhice, a gente observa todo o contexto e vê que eles estavam sempre bem dispostos. Havia uma disposição, irmãos, realmente, irmãos, ali significativa sobre suas vidas. E hoje, nós que queremos também conquistar, que queremos alcançar, nós também precisamos seguir este exemplo e entender que nunca é tarde. Diga glória a Deus, nunca vai ser tarde. Mas é porque há esse problema, porque há essa dificuldade. Enfim, surge aí os obstáculos e nós não podemos jamais permitir que eles venham, irmãos, atrapalhar e impedir de nós alcançarmos a nossa vitória. Então, se eu quero vencer, eu preciso estar forte. Tem muita coisa para nós conquistarmos. Quem crê, levante as mãos. Há muita terra para nós conquistarmos, há muita coisa para nós alcançarmos. Enquanto nós temos esse privilégio de poder respirar, de ter esse fôlego de vida, a gente precisa entender que Deus nos proporciona toda a força necessária. O problema, infelizmente, é que muitas pessoas acabam deixando de aproveitar, ou seja, de toma posse dessa oportunidade e acaba caindo, infelizmente, nas armadilhas, na cilada dos inimigos. Porque ele vem para querer atrapalhar, ele vem para querer tentar, ele vem para querer, irmãos, impedir com que você possa estar cada dia com essa força, com esse vigor dentro de você. Porque todas as vezes que você se permite a cada dia sentir uma pessoa, ou seja, busca essa força em Deus, você vai conseguir superar, você vai para cima mesmo e o inimigo não consegue de maneira nenhuma envergonhar você. Diga glória a Deus. E tem sido assim, realmente, eu volto irmãos, a destacar, a enfatizar. O inimigo tem se levantado demais para que levar as pessoas a perder, né, essa essência, a não ter, irmãos, né, esse prazer, a não desfrutar exatamente desta força. Porque ele sabe que quando nós temos essa força de Deus conosco, que é fruto, vamos lá, pastor, e essa força, como é que eu alcanço? Como é que eu tenho ela? Então vamos mais além. Essa força eu vou, irmãos,
vivenciar, vai ter na minha vida a partir do momento que eu oro, que eu, irmãos, medito na palavra de Deus, diga amém, que eu me dedico ao Senhor, que eu estou na prática irmãos, de estar na igreja, na congregação, eu me congrego, eu estou sempre ali realmente me dedicando, dando a Deus tempo de qualidade, diga amém. Tudo isso proporciona a nós uma vida fortalecida. A gente se alimenta, isso no mundo espiritual. Vou observar na nossa caminhada, né, irmãos, nós estamos inseridos em outras áreas, considerado até do corpo físico. Se você não se alimentar, se você não ali, irmãos, né, ali na sua caminhada diária, comer, né, aquilo que é necessário para que você venha se sentir uma mulher forte, diga amém, né, você vai, infelizmente, chegar a um corpo muitíssimo debilitado e vai ocasionar o quê? A morte. Sim ou não? Levante as mãos. E aí imaginemos no mundo espiritual. Então não dá para deixar, né, de se alimentar, de fazer aquilo que é importante para que nós possamos estar cada vez mais fortes, robustos no mundo espiritual, para quando vier a cilada, para quando vier a tempestade, para quando vier a obra do diabo, ele não consiga de maneira nenhuma ter êxito. Diga graças a Deus. Então, aqui no livro de Lucas, exatamente, eu quero iniciar exatamente nesse texto maravilhoso. Vamos lá no livro de Lucas, Novo Testamento, por favor. Eu vou fazer questão de iniciar aqui nesse estudo, para que nós possamos estar depois indo em outros livros, em outros textos, para enriquecer mais ainda com matéria nova na nossa mensagem. Versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Quem encontrou, diga amém. Quem está perdido, diga misericórdia. Pastora, estou perdido. Peça ajuda aí, tem uns queridos obreiros aí que vai te ajudar. Diz assim, capítulo 1, versículo 5. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Glória a Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Bom, vamos pontuar aqui esses versículos lidos. E vou destacar aqui o versículo 7. Repetindo, e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eles eram avançados em idade. Mas a gente mergulha e observa, interessante. Então eles não tinham filhos, já eram avançados em idade. E a gente observa que chegaram em uma certa idade e todo o contexto de história, toda a sua vivência foi de, né, características positivas. Eram pessoas tementes, eram pessoas ali irrepreensíveis, que cumpriam, que praticavam todos os mandamentos e preceitos de Deus. Diga amém? E aí, irmãos, diante, né, dessa vivência, no versículo 8 fala que e aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Diga amém? Então, nessa prática, a gente mergulha e entende, irmãos, você vê, mesmo uma idade avançada, e nessa oportunidade que ele teve de oferecer o sacerdócio, porque ali era um esforço, ele tinha que tomar ali aquela atitude, ele tinha que, irmãos, ali, né, oferecer, ele tinha que ali, irmãos, executar aquela missão, né, e ali diante daquela prática, diante daquela obra tão bonita, né, estar ali falando com Deus, buscando ali ao Senhor, e ele poderia muito bem colocar dificuldades, ele poderia muito bem até mesmo, porque foi ali por ordens, né, de turma, e chegou a vez dele, ele poderia até mesmo passar ali para outros, né, não, vai, eu já estou meio de idade, para mim tanto fez como tanto faz. Um exemplo, para nós analisarmos e pensarmos, por quê? Porque é uma realidade hoje. Talvez não seja só o caso, mas tem acontecido muito. Pessoas cansadas, pessoas fadigadas, não só por conta da idade,
né, estão sem forças, as oportunidades chegam e elas acabam passando, porque a pessoa acaba colocando inúmeros obstáculos. Estão entendendo? Levante as mãos. E esse casal, ele nos ensina. É perfeito. A gente vê, irmãos, que um casal de uma idade tão avançada, chegou ali o momento dele exercer o sacerdócio, e lá ele estava com muita disposição. Levante as mãos e diga: em nome de Jesus, na minha casa, na minha caminhada, eu vou ter muita disposição para a glória de Deus. Amém? Se eu quero vencer, eu preciso estar com essa disposição, com essa força de vontade. Não foi por acaso, claro que não, que, irmão, diante dessa ação, diante dessa entrega, diante dessa busca, dessa disposição da parte do próprio Zacarias e com certeza da própria Isabel, ele pôde ali receber uma ótima notícia. Ele pôde, irmãos, ali, né, receber ali o anjo, podendo declarar e podendo dizer: olha, as tuas orações, ela foi ouvida. Diga amém? Você vai conceber e vai dar, né, a sua esposa, sua mulher Isabel vai dar à luz a um filho. O aplauso do nosso Deus bem forte. O milagre chegou, o milagre aconteceu. O Senhor jamais, irmãos, quer ver os seus filhos indispostos, que é o contrário, né, de uma pessoa, irmãos, que tem toda a força. Aquele que está forte, aquele que tem a força de Deus, ainda que venham aqueles dias difíceis, ainda que venha aquele momento de indisposição, mas ele vai conseguir resistir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra lá de Joel, capítulo 3, versículo 10, lá na parte final, na parte B, está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Diga graças a Deus. Então, mesmo que venha a fraqueza, a pessoa vai estar ali resistindo, porque nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos, até o homem mais consagrado à face da terra, até o missionário R.R. Soares. Nós somos, irmãos, sim, vulneráveis. Vem aquele dia assim, só que a diferença é de nós nos posicionarmos e dizer: não vou baixar a guarda. A força de Deus é ela que prevalece na minha vida. Amém? É ela que vai prevalecer sobre mim. Então nós vamos a cada dia ter uma vida com certeza de grandes conquistas. É assim que nós vamos poder ter atitudes acertadas, uma decisão, uma escolha que realmente, irmãos, vai nos levar, irmãos, ao nosso objetivo de vitória, de resultados. Diga graças a Deus. A gente tem um exemplo interessante, o nosso pastor ontem, até mesmo na reunião ali que tivemos no Coroadinho, que foi uma bênção ali, na caravana ali do Renovo, ele estava dando o exemplo de Elias. Elias foi um homem, irmãos, que obteve, desfrutou de grandes vitórias, teve grandes experiências com Deus. Mas quando ele recebeu a notícia que Jezabel estava vindo com rosto de guerra, irmãos, né, aquele desejo de matar, simplesmente Elias, irmãos, ali desfalece. Elias simplesmente ali se entrega. A Bíblia diz que ele pediu até mesmo a morte. E aí é interessante, porque diante daquela experiência, diante daquela atitude da parte dele, o Senhor Deus entra em ação, envia o anjo e permite Elias entender: olha, você tem que se levantar, se alimente. Com outras palavras, você não pode ficar fraco assim, você tem que ser forte. Você tem que ter a força contigo. Se alimenta. Aí o anjo foi lá, colocou a água, colocou o pão. Diga graças a Deus, né? Permitindo ele entender que ele tinha que estar fortalecido. Por quê? Porque ainda tinha muita coisa para ele conquistar. E fraco, ninguém conquista nada. Com fraqueza, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Não vai chegar. Então, vamos ter o cuidado. É como a palavra de Deus nos ensina, vamos lembrar, vamos destacar, vigiar e orar. Amém? Orar e o quê? E vigiar. E enfatizo, tem muita coisa para fazer, mas se não tivermos forte, não iremos conseguir. E eu quero conseguir. Quem quer aí? Deixa eu ver aí. Em nome de Jesus, tem que estar forte. Tem que estar cheio de força. No livro de Efésios, Deus permitiu esse versículo também ficar saltitando dentro do meu coração. Capítulo de número 6. Nós temos esta declaração liberada pelo grande homem de Deus, apóstolo Paulo, que traz menção aqui desta palavra. E é perfeito para a gente. Porque quando nós desfrutamos desta força, ou seja, a força
de Deus, ela faz parte da nossa vida. Nós permitimos ela estar a cada dia em nós. Nós vamos ter, irmãos, toda a capacidade para partir para cima dos inimigos. Diga amém? Versículo 10 do capítulo de número 6 de Efésios está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Digam todos com a pastora participando, interagindo, vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículos posteriores é interessante também a pastora destacar aqui. Vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É fruto, é resultado. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares aonde? Celestiais. Então esse é o propósito. Nós temos um alvo. Sabemos que ainda que desfrutemos de muitas bênçãos, ainda que tenhamos o Deus vivo, o Deus do exército conosco, em nome de Jesus, sabemos que é necessário nós termos as práticas que vai a cada dia nos levar a vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Porque, irmãos, é constantemente. Mas, pastora, com Deus eu pensei que fosse tudo mil maravilhas. Não é. É diferente. Amém? É diferente. Porque a luta vem, o inimigo se levanta, mas com Deus a gente consegue vencer, a gente consegue ter direção, a gente consegue, irmãos, ter ali toda, né, a orientação do Senhor, o cuidado de Deus, e a gente vence. Amém? Mas que estamos livres dos problemas, das dificuldades, não estamos. Mas não é motivo para nós ficarmos preocupados, ansiosos e nos entregarmos e querer morrer como Elias. Nós temos a saída, que é Deus, que é Jesus. E Ele é aquele que nos alimenta. Amém? Nós temos as práticas, que é essencial na vida de um indivíduo, de um cristão, que uma vez sendo praticada, ele vai ter condições suficientes para resistir, para vencer e mandar todo capiroto, todo demônio maldito, seja lá o inimigo que for, para bem longe. Você vai conseguir resgatar, você vai conseguir contemplar restituição, glória a Deus. Você vai observar Deus conduzindo, direcionando você, vai. Não, fica. É direita, não, é esquerda. Deus conduz tudo, irmãos. Diga amém. Aí Deus tem toda essa essência, todo esse poder. Agora nós precisamos, irmãos, fazer acontecer. Diga amém. Não dá para ficar aceitando a fraqueza, não dá para ficar deixando de executar, de exercer o nosso sacerdócio, de fazer aquilo que é importante diante de Deus, para que essa força a cada dia, irmãos, cresça, aumente, permaneça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O cristão com a força de Deus, ele vai ter uma característica, irmãos, importantíssima na sua vida, que é a perseverança. Essa força de não deixa ele desistir, amém? Essa força não deixa ele desistir, mas ele dá, irmãos, ali a volta por cima mesmo e vai em frente. Você tem aí algo para você conquistar. Você está lutando por algo aí na sua caminhada cristã. Os inimigos têm tentado roubar, têm tentado se infiltrar para querer destruir. Cuidado. O pastor tem falado esses dias, não deixa o inimigo tirar suas energias. Diga amém? Mas não deixa mesmo. Que ele encontre, todas as vezes que ele vier, ele se levantar, ele encontre em você uma pessoa cheia do poder e da unção de Deus. Nada de encontrar uma casa varrida e adornada, nunca. É uma casa que está muitíssimo ocupada, que ele vai tentar e diz, não tem lugar aqui para mim não, deixa eu voltar. Diga amém? E ela está ocupada, ela está cheia da unção, do poder, da presença de Deus, onde vai refletir um ser que está cheio de força. E vai ter muita disposição para trabalhar, muita disposição para caminhar, para seguir e conquistar. Glória a Deus.
Eu quero mergulhar em um texto aqui, irmãos, com vocês. Lá no livro, deixa eu colocar aqui, você vai ler comigo. No livro de 1 Samuel, por favor. A gente tem aqui um exemplo fantástico, sensacional. Um exemplo que nos ensina muito, nos leva a uma forte e especial reflexão. Capítulo é o 30. E esse texto faz menção quando uma cidade chamada Ziglag foi saqueada pelos amalequitas. E aí se destaca aqui o personagem Davi, que diante desse ocorrido, a gente vai observar a sua decisão, a sua escolha, a sua atitude, exatamente de acordo com o que nós estamos estudando. Para vencer, tem que ter força. Amém? Tem que, irmãos, permitir com que essa força esteja presente, reflita em você e consiga alcançar o seu objetivo. Vamos lá? Vamos ler o texto? Vou dar uma sequência na leitura, tá bom? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada, a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Foi difícil aquele momento, viu, irmãos? Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, diga todavia. Vamos dar aqui, irmãos, deixa a pastora pontuar aqui essa parte. Você vê que estavam ali, irmãos, querendo apedrejá-lo, o coração do mesmo estava muito angustiado, o ânimo, irmãos, né, não existia. Estava difícil, um momento mesmo desafiador. E diante dessa situação, a decisão acertada da parte de Davi, irmãos, é importante. Porque essa decisão que ele tomou, você vai já observar aqui na leitura, proporcionou a Davi contemplar, irmãos, ali um grande milagre. Diga amém? Aí você vê a importância. Mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha aquele dia difícil, ainda que venha aquele momento, aquela vontade de chorar, mas a saída, o que nós precisamos fazer é exatamente isso aqui, ó. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Levante as mãos e diga: Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aplauda Jesus. Foi o que ele executou, o que ele entendeu que era importante ser feito. Aí a gente mergulha e vê que quando há essa atitude, sabe, da nossa parte, quando o cristão ele exatamente está nessa condição de fortaleza, de força, ele se fortalece porque não é para se entregar, não é para aceitar. Que bom que na experiência dele a gente aprende que ele estava né, ali sendo, irmãos, estavam falando em apedrejá-lo, o ânimo de todo o povo estava em amargura. O negócio ali estava realmente feio, muita dificuldade, cidade queimada, meu Deus do céu. Tudo aos olhos humanos se acabou. Mas o cristão ele só vai vencer, o indivíduo só vai conseguir vencer, ele só vai conseguir, irmãos, até mesmo solucionar o problema e fazer uma grande reviravolta diante da circunstância, quando ele toma essa atitude.
de estar a cada dia permitindo a força de Deus estar sobre a sua vida. Então ele se fortaleceu e começou, irmãos, permitiu ele tomar decisões e um rumo completamente correto, certo. E aí Deus começou a conduzi-lo, Deus começou a direcioná-lo, diga amém. As coisas começaram, irmãos, a fluir. E é lindo, não vou ler o texto completo, senão fica bem extenso mesmo. Mas lá no versículo de número... Deixa eu ler com vocês aqui. Versículo 13, por favor. O 13. Não, o 7. Amém? Deixa eu ler o 7 com vocês, vai ficar até melhor. Vamos lá, coloca na tela o 7. Obrigada. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quem se fortalece em Deus, quem se une a Deus, quem está, irmãos, permitindo a força de Deus estar presente, você vê, a pessoa é conduzida de uma forma, irmãos, correta, acertada. Ela vai ter direção certa, diga amém, ela vai buscar em Deus ali a saída, ela permite Deus entender que ela não quer a sua vontade, mas ela quer a vontade de Deus. Então, essa força que estava nele, começou ele a ter decisões que iriam levar ele ao seu milagre, à sua bênção, amém? Por isso é importante estar forte, por isso é importante, pode ser o dia mais de vida da sua vida, se fortalecer em Cristo, se fortalecer em Deus. A força de Deus na sua vida vai levar você, em nome de Jesus, a vencer, irmãos, os problemas, a vencer as dificuldades. Diga glória a Deus, mas se não estiver forte, você não vai chegar, você não vai conseguir. Mas Davi conseguiu. Diga glória a Deus. Já estou adiantando aqui o final da história. Aí diz assim, versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque, por não poderem, desculpa, de cansados, que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, Senhor, preparando tudo, né, irmãos? Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul, de Caleb, pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhe Davi: poderias descer, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E aí, irmãos, você vê que Deus preparou o caminho, né? Aquele homem ali estava na condição que ele se encontrava, né? Debilitado. Davi o alimentou. Olha só, com certeza a gente pode assim imaginar e ver, irmãos, imaginar o coração de Davi, o cuidado de Deus, a providência do Senhor de permitir aquele homem estar naquele lugar na hora certa, no momento certo, relatar para ele ali, irmãos, narrar ali onde, né, os inimigos haviam levado todo o seu povo, a sua família. Muito forte isso, né? Aí o versículo de número 17, digam comigo: e feriu-os Davi, mais forte, repita aí, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Mais forte, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi.
E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Meu Deus, que lindo Deus nos permitir mergulhar nesse texto. E observar a vitória que Deus proporcionou a Davi e todo o seu povo, a sua família, aquelas pessoas. Mas esse fruto, essa resposta, essa vitória, irmãos, ele pôde contemplar. Porque foi fruto de permitir a força de Deus estar sobre a sua vida. Diga amém? Dele entender que naquele momento era necessário ele se fortalecer no Senhor. Pensou se ele tivesse ali, irmãos, ido contra, se ele tivesse perdido ali a esperança, se ele tivesse chegado ao ponto de dizer, tá tudo perdido, não tem mais jeito, tivesse se entregue àquela situação. Nada disso teria acontecido. Então observe bem as lidas. Talvez você está num momento da sua vida que você está chorando mesmo, derramando lágrimas, está sendo desafiador essa batalha que você está enfrentando na sua família, com o filho, no seu casamento talvez, com a sua saúde, ou até mesmo na área profissional. Eu faço questão aqui de verbalizar, de exemplificar mesmo. Mas é preciso você entender, em nome de Jesus, se você não estiver forte, se a força de Deus não estiver, irmãos, fazendo parte da sua vida, nós não iremos conseguir. A gente precisa entender que é com essa força de Deus que nós vamos conseguir, irmãos, ter uma vida direcionada, uma vida onde o Senhor vai ter condições suficientes, sim, para fazer a obra. Deus queria usar muito Elias, lembra lá do exemplo de Elias. Mas o Senhor entendia que para ele, irmãos, ali completar, para ele ali realizar a boa obra, ainda tinha grandes bênçãos para ali, irmãos, ser usados por Deus. Ungir Azarias, ungir Jeú, ungir Eliseu, que foram pessoas que, irmãos, deixaram legado, que foram instrumento nas mãos do Senhor. Mas ele precisava estar o quê? Forte, porque ser fraco ali, naquela condição que ele se encontrava, irmãos, ia fazer mesmo besteira e nada iria acontecer. Então Deus quer te usar, Deus quer fazer obras maravilhosas, especiais na sua vida, em nome de Jesus. E aí você tem que ser um homem, uma mulher forte, em nome de Jesus Cristo. E assim como o Senhor Deus deu a vitória especial, irmãos, a Davi, diante daquela situação devastadora, e que ali ele se fortaleceu e começou a ter direção, Deus começou a abrir os caminhos, começou ali a abrir as portas, começou a providenciar tudo. E deu a ele toda a ousadia necessária, e lá estava vencendo todos os inimigos, todos foram embora. E lá estava Davi, feliz da vida, irmãos, trazendo a família e os despojos que o inimigo havia levado. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Então, importante, para nós cumprirmos a nossa missão, para nós, irmãos, em nome de Jesus, assumimos uma vez com a responsabilidade que Deus nos entregou, nos deu, e você para poder analisar e observar. É preciso ter essa força. Lembra quando o Senhor ali, irmãos, liberou a palavra para Josué? Olha, meu servo Moisés é morto. É você que vai ser o seu sucessor, você que vai ocupar o lugar dele. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Diga glória a Deus. E aí o Senhor entrega para ele toda ali uma receita, todos os ingredientes, costumo dizer assim, para que ele pudesse entender que para ele, irmãos, ali tomar posse da terra prometida, para que ele pudesse ali ter êxito, guiar o povo, ele precisava verdadeiramente estar na condição de um homem cheio de força. Glória a Deus. E o que iria encher ele de força? É exatamente todos aqueles ensinamentos. Vamos lá, Josué capítulo de número 1, deixa eu ler com vocês aqui também. Nesse livro abençoado. Sucedeu depois da morte de Moisés, capítulo 1, versos 1, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, havia ali
irmãos, a promessa estava sendo ali declarada. Só que aí, diante de toda essa promessa, coisa boa, olha, Deus comigo, Deus, estarei com você, estarei, né, contigo, vou estar do seu lado, nada vai prevalecer de inimigo, enfim. E aí, versículo 6, ele dá a condição, mas aí você tem que fazer o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7, tão somente esforça-te, ou seja, se tenha força, seja, né, um homem cheio de força, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga amém? Então a promessa, o Senhor ser conosco. Irmãos, por onde nós estivermos, por onde nós andamos, né? Trazendo para a nossa vida, né, os dias atuais. E ele liberou essa palavra para Josué. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. Mas nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que permitir a força de Deus estar conosco. Nada de fraqueza, amém? Nada de se entregar, nada de deixar de executar, de fazer aquilo que vai nos permitir a ter essa força, que é meditar na palavra, que é orar, que é buscar, que é ter bom ânimo. Diga amém, que vai nos levar cada dia às práticas, irmãos, espirituais, as práticas corretas em Deus, para que nós venhamos, em nome de Jesus, tomar posse da nossa vitória. Josué tinha uma grande responsabilidade. O Senhor deu a ele, irmãos, uma missão. E para ele cumprir com essa missão, ele tinha que permitir, tinha que estar com a força de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Davi passou por um momento difícil, veio a má notícia, contemplou ali, irmãos, um fracasso, tudo devastado. Mas o que levou ele passar por cima de tudo aquilo, erguer a sua cabeça, foi de entender: eu vou me fortalecer, vou me encher de força. E foi essa força de Deus presente na vida dele que levou ele, irmãos, a tomar as decisões corretas, de dar, irmãos, ali os passos acertados, e aí pôde contemplar uma grande restituição na sua vida. Glória a Deus. Família restituída, Deus trabalhando ali e dando a ele a vitória. No nome de Jesus. Voltemos lá no livro de Lucas, onde nós iniciamos, para a conclusão da mensagem. Diga não à fraqueza e diga sim à força de Deus, viu, irmãos? Lucas. Deixa eu chegar aqui que eu desmarquei. Para vencer temos que ter força, que a pastora está destacando aqui na nossa mensagem. Capítulo 1, lemos do 5 até o versículo de número 9. E aí eu destaco aqui, retornando, o versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Diga amém. Isso representa e destaca um homem cheio de força, de vigor e de disposição, mesmo a idade que se encontrava. E versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé. Quem se fortalece, está cheio de força, só vai levar a receber as boas notícias, né? Posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Então vale a pena, irmãos, executar, fazer tudo aquilo que vai nos permitir nos encher, nos
estarmos com essa força de Deus a cada dia presente em nossas vidas, com uma disposição, irmãos, muitíssimo especial em nossa vida, em nossos corações. E com certeza nós vamos, em nome de Jesus, receber também a boa notícia que tanto, irmãos, esperamos e queremos. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Quem crê, irmãos, e tem certeza dessa vitória, diga aleluia. Aplauda que Ele merece. Povo de Deus,